Que a paz do Senhor Jesus e a alegria de Maria esteja no coração de cada um, amém? Vai dizendo amém aí no chat. Eu sou Denise, sou serva do grupo Caminhando com Maria, resido na cidade de Carnaubal. E o meu grupo de oração é o melhor grupo de oração do mundo, amém? O meu grupo de oração é o melhor do mundo, Caminhando com Maria. Diga aí o nome do seu grupo de oração e diga, é o melhor do mundo, o meu grupo de oração. Bendito seja Deus. Eu sou casada, tenho 3 filhos, 2 comigo, que o Senhor me permitiu cuidar, e 1 que intercede por nós, lá no céu. O tema dessa pregação, meus irmãos, é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Vamos repetir? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Nós vamos assim, pegando a nossa palavra, a nossa arma, como a Francisca falava ontem para nós na pregação, a nossa arma. Pega a tua arma aí e você vai abrir a palavra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versículos 16 ao 31, amém? Atos 16, dos versículos 16 ao 31. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando-os: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós romanos não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perseguiu-lhes.
e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Vamos repetir mais uma vez? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Palavra do Senhor. Meus irmãos, que alegria poder anunciar a palavra do Senhor, poder ecoar para os meios de transmissão que aqui cobrem esse evento, o poder da palavra de Deus. E nós vamos assim, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, assim como Paulo, assim como Silas, proclamando a força dessa palavra, a força da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, a força da palavra de Deus sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, sobre as prisões que atam, que cercam tantas casas, tantas famílias, tantas situações. A palavra, ela vem provocando em nosso coração, ela vem movendo em nosso coração esse impulso da fé. Ele disse: crê no Senhor Jesus, crê. A fé, ela é um fruto tão belo da conversão que te leva, que te caminha para a salvação no nome do Senhor Jesus, que nós proclamamos, que nós anunciamos, que nós pregamos. A salvação no nome de Jesus, a salvação no nome daquele que nos libertou da morte, do pecado, daquele que nos impulsiona a viver esse mistério salvífico, justamente porque derrama em nossos corações profundo amor que não cabe em nós. E aí nós vamos assim meditando esse mistério da fé, a qual somos chamados como cristãos a viver. A fé, que é uma das virtudes teologais que todo cristão precisa carregar em si, ser impregnado dela, da fé expectante, da fé que diante de qualquer situação, seja ela, meus irmãos, qual for, não nos permite olhar para baixo, e sim olhar para o alto, como os irmãos do ministério cantavam. Olhe para o alto, voe mais longe, olhe para o céu. A fé, ela nos dá, como diz Santa Teresinha, ela nos dá olhos de águia. Ela nos faz experimentar de uma realidade que não é desse mundo, mas sim sobrenatural, celestial, que nos faz firmar os pés no chão e nos faz experimentar daquilo que nós somos chamados a viver por toda a eternidade lá no céu. O mistério de amor, o mistério da salvação, no nome de Jesus. E aí nós vamos também abrindo lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Nós vamos meditar esse versículo 6 que nos diz assim. Olha como é forte. Olha quão profundo é, meus irmãos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. E aí, essa palavra que vem assim trazendo para nós a força dessa graça. Pela graça nós somos salvos. Pela graça de Deus nós somos salvos.
E por essa mesma graça, com Ele nós ressuscitamos. Muitas vezes nós entendemos a graça da ressurreição somente no dia da nossa partida, no dia que nós formos chamados. E essa palavra ela vem dizer para mim, para você, que nós já experimentamos do poder da ressurreição, que o poder da ressurreição já é manifestado sobre nós. É uma graça que foi conquistada por Jesus Cristo para nós. E aí, eu quero frisar esse ponto onde ele diz: Ele nos ressuscitou, com Ele nos ressuscitou, com Ele nós ressuscitamos. E Ele, meus irmãos, Ele já nos faz assentar. Ele já nos faz assentar com Ele nos céus. Nós já experimentamos dessa verdade tão profunda. Nós já podemos dizer que nós experimentamos da ressurreição, que nós já estamos assentados com o Senhor no céu, por esse mistério de graça tão profundo. E que, entendendo isso, entendendo essa verdade, nós compreendemos, meus irmãos, que essa verdade, ela nos dá a graça de compreender que assentados com Jesus nos céus, nós estamos acima de todo o mal. Diga amém. Bendito seja Deus. E repete isso com a mão no teu coração: assentado com Jesus no céu, estamos acima de todo o mal. E refletindo sobre isso, o céu é uma dimensão acima, certo? Celeste, divina, que não esse ambiente terreno. E com essa verdade nós compreendemos que Jesus, Ele é aquele que é incorruptível, é aquele que está acima. E se com Ele estamos assentados no céu, isso implica dizer essa profundidade, que nenhum mal pode nos atingir, nenhum mal pode nos tocar, nenhum mal nos tira dessa graça, nenhum mal retira essa verdade, porque nós estamos num grau superior, unidos a Jesus. E a condição, meus irmãos, é muito simples, é crer. Crer no Senhor Jesus. A fé vai te levar a voar, a ir além, mesmo vivendo as angústias terrenas, as situações que permeiam essa terra, enquanto estivermos aqui como peregrinos. Mas mesmo assim, o mal ele não nos rouba. Estamos acima. E diante da manifestação desse mistério salvífico, nós entendemos ainda que quando nós invocamos essa autoridade, quando nós invocamos essa autoridade no nome de Jesus, esse Deus que habita em nossos corações, esse Deus que habita em nossas almas. E ontem, no momento da comunhão, na Santa Missa, depois nós comentávamos, meu Deus, nós experimentamos do céu. O céu, ele se abre para nós cada vez que esse sacrário se abre, para que Jesus adentre em nossos corações. Estamos acima de todo mal, quando de fato, como cristãos, eu vivo essa fé, eu vivo o experimento dessa fé, eu luto e defendo a minha fé, e eu nego e repreendo todo o mal, e não aceito as tentações do inimigo. É assim que nós adentramos, meus irmãos, esse mistério. Quanta gratidão poder experimentar do céu ainda aqui, meu Deus. Por meio da palavra, por meio
da sagrada, da santa comunhão, onde o Senhor se une a nós. E essa sagrada comunhão é essa perfeita comunhão que vai nos introduzindo nesse mistério de salvação. É proclamar a autoridade dessa palavra, é proclamar a autoridade do nome de Jesus. A autoridade. E ela nos garante isso. Se de fato nós vivermos essa graça do senhorio de Jesus, esse mistério de graça do senhorio de Jesus, se fizermos de fato essa experiência, meus irmãos, essa experiência do céu. E aí quando a gente adentra aqui na palavra, de modo tão especial, saltou assim, dilatou o meu coração, saltou aos meus olhos quando eu proclamava aqui no versículo 25, onde depois deles terem sido pegos, depois de Paulo e Silas por terem repreendido o mal que estava naquela mulher, aquela mulher escrava do mal, e depois deles terem sido pegos, deles terem sido açoitados, deles terem sido ali por aqueles homens acusados, presos, o que eles fizeram na prisão? Olha, como aqueles que foram batizados no Espírito Santo de Deus, como aqueles que conhecem, que experimentam dessa autoridade no nome de Jesus, esses não se deixam confundir, esses não se deixam de modo algum, o coração inquietar-se em meio às contradições. E é isso que o Senhor Jesus, Ele quer falar para cada um de nós. Que não é a pandemia, que não são as situações, as contradições desse mundo que vão nos roubar da graça que essa verdade da palavra nos diz. Nós já experimentamos do céu, meus irmãos, nós já experimentamos dessa realidade da ressurreição, estamos assentados com Jesus no céu. Veja, esses homens estavam presos de um modo físico, era apenas de um modo físico. Ali tinham correntes que prendiam eles ao cepo, de um modo físico eles tinham ali grades que cercavam eles na prisão, mas de um modo espiritual, pelo amor a Jesus Cristo, por a razão do batismo no Espírito Santo que eles viveram, e essa experiência de encontro com Cristo não os prenderam ali naquela prisão física. Eles não ficaram presos naquela prisão física. Eles não ficaram. E aí eu recordava que quantos e quantos que não vivem esse mistério da fé, que não defendem a sua fé. E nós somos chamados a viver isso, a viver essa conversão sincera, que é o fruto, é o que gera, é gerado da fé. Essa conversão tão profunda, como esses homens, a exemplo desses homens, que não pararam de modo algum na tristeza ali dentro. Aquilo não era motivo de cercá-los, porque em espírito, nos seus corações, eles estavam unidos a Jesus. Não ali, mas no ambiente espiritual, onde eles poderiam glorificar. A palavra diz que eles começaram a rezar e cantar, a ponto de que as portas se abriram, a ponto de que todos os cadeados, todas as correntes se soltaram de todos os presos. Meu Deus, quando eu meditava sobre, especialmente esse versículo 25, o meu coração assim acelerava, sabe? Porque nós não precisamos ficar presos às dores desse mundo, aos medos, às angústias,
Porque Jesus te faz experimentar, me faz experimentar o mistério da salvação, que nos eleva, que nos faz voar alto. Por isso a razão do nosso anúncio, essa é a razão do renovar, essa é a razão de anunciar, é fazer ecoar em todos os cantos, essa voz que não pode silenciar. Aqueles homens não silenciaram dentro da prisão, nem foram murmurar, nem foram dizer, porque comigo, Jesus, eu que prego tua palavra, porque comigo, não, é a união de quem experimenta com Deus, o encontro profundo, a união na dor, e o louvor mais perfeito, o louvor mais lindo ecoou do coração daqueles homens. O louvor na contradição. Eles poderem gritar orando o nome de Jesus. Quanto amor exalou daqueles lábios, daqueles corações. Quanto amor. A ponto de ocorreu um verdadeiro terremoto ali. E se nós louvarmos, se nós orarmos, se nós também fizermos dessa verdade, a razão do nosso louvor, o encontro com Cristo, que não nos prende em situações, sejam elas quais difíceis forem, mas nos eleva. Aí nós vamos entender que o nosso louvor também vai fazer estremecer todo o mal que nos cerca. Todas as situações que querem nos amedrontar, que querem nos roubar o chão ou a paz. Louva! Faz essa experiência de louvar, de gritar o nome santo de Jesus. E aí você vai ver que o terremoto vai acontecer também na tua casa, na tua vida, nas situações. Nós somos chamados a viver a verdade dessa fé. Essa fé expectante. De cristãos que vivem essa verdade sem medo algum. Assim como essa mulher, tantos e tantos. Quantos homens e mulheres, meu Deus, se dizem cristãos, se dizem católicos. E comungam às vezes o corpo de Cristo. E ao mesmo tempo estão ali em lugares ocultos, buscando outros deuses e senhores, professando a duplicidade. Uma fé que para mim não basta. Essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira é quando eu coloco Jesus no lugar dele de Senhor. E ele passa a ser o único Senhor que dirige a minha vida. E eu lembrava, eu já falei isso, mas eu lembrava, meus irmãos, de um período da minha vida onde eu não conhecia Jesus Cristo. E eu também me dizia católica, como muitos se dizem católicos, e estão também visitando o Espiritismo, estão aí visitando os pais de santo, enfim, sabe? Estão aí cheios de superstições no seu dia a dia. Eu também era assim. Eu também experimentei dessa realidade. Antes de conhecer Jesus, antes de experimentar o amor de Jesus Cristo, eu vivia isso. Todo final de ano eu pegava ali as sementes, colocava na carteira, não é assim que o povo faz? Para dar boa sorte, né, na passagem do ano. Quantas pessoas usam o amarelo, o vermelho, o azul, né? O vermelho para a pessoa poder ser feliz no amor, né? Assim que dizem. O amarelo para ter dinheiro, não é? O branco para poder passar a passagem do ano em paz. Eu fazia isso. Não, e eu fazia mais. Eu nunca fui em centros espíritas, mas tinha muitas superstições comigo. Eu trabalhava na rádio e eu fazia meu povo horóscopo. E tinha uma vinheta que eu lembro, eu dou muita risada quando eu lembro que a vinheta era: vai começar o seu horóscopo com Denise Sampaio.
Sampaio. Atenção, atenção, alô, alô. Olha o horóscopo do dia com Denise Sampaio. Oh, meu Deus, quando eu me lembro daquela vinhetinha que rodava. E eu ia lá toda. Eu queria ver logo o signo de Aquários. O que dizia para os aquarianos? Gente, que tristeza. Quanta vergonha, meu Deus do céu. E eu alimentava tantas superstições. E eu colocava, assim como muitos colocam, quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus e colocamos como senhores. Quantas superstições muitos cristãos, meu Deus, que se dizem cristãos, vivem. E é por isso que nós anunciamos, essa é a razão do nosso anúncio. É para que caiam as máscaras, é para que caiam as mentiras. As mentiras que o inimigo tenta plantar no teu coração. As mentiras que são aí semeadas e que são aí pelos meios de comunicação, na verdade espalhadas. Essa é a razão do nosso anúncio. Crê em Jesus Cristo. Você não precisa crer em Jesus e no Pai de Santo e não sei o que mais lá, não. O Senhor Jesus nos basta, nós temos tudo com Ele. E não nos falta nada. Não nos falta nada que caia por terra. Toda crendice, toda superstição. Essa mulher, ela dava dinheiro, era motivo de lucro para aqueles senhores. Por isso prenderam Paulo e Silas. E quantos cristãos forem vivendo essas práticas, Jesus não vai ser o Senhor. Jesus não vai ocupar o lugar que Ele deve ocupar, meus irmãos. E aí, para nós irmos terminando e nos preparando para a oração, onde nós vamos louvar, dizer quão grande és Tu. Nós vamos assim, mais uma vez nos voltando para esse versículo, onde eles, meus irmãos, onde Paulo e Silas saíram de modo espiritual daquele lugar e ecoaram para que todos os presos pudessem ouvir a voz do júbilo, o louvor. E é isso que eu e você vamos fazer. Nós vamos louvar, vamos glorificar o nome de Jesus, dizer quão grande Ele é, quão grande és Tu. Nós vamos dizer isso para que todo o mal, para que todas as forças do mal possam ser dissipadas, para que o nome santo de Jesus, que ecoa em toda a diocese, em todos os lugares, no Brasil, no mundo inteiro, porque vai além, para que as algemas se quebrem, para que os medos, eles sejam silenciados. Meus irmãos, nós vivemos o martírio, esses homens que foram martirizados. E como o padre Antônio José pregava no ENF, o martírio que nós vivemos hoje não é um martírio de sangue. E Deus colocava em meu coração, a terceira guerra que acontece hoje não é uma guerra barulhenta, é uma guerra silenciosa, onde quantos milhões de vidas foram ceifadas no silêncio, sem soltar bombas, mas espalhando o espírito de morte em todos os 4 cantos da terra. É uma guerra, é um martírio. Foi um martírio ver as igrejas fechadas. É um martírio quando nós vivemos hoje essa dor. O martírio hoje não é aquele martírio de ser açoitados, presos, mas o martírio de ver tantas situações acontecendo, tantas mortes no silêncio mesmo, tantas desordens.
Esse é o martírio que nós vivemos hoje, meus irmãos. E nós não podemos nos limitar. Nós não podemos nos limitar. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos anunciar que nós não paramos aqui, nessa situação. Que o nosso grito, o nosso louvor, a nossa oração, unidos agora pela intercessão de Paulo, pela intercessão de Silas, pela intercessão dos discípulos, dos anjos e santos. Você é convidado a levantar, você aí que está em casa. E quem está aqui, levanta, em ordem de batalha. Aqueles homens não ficaram ali trancafiados, não. Lembra-te, eles saíram de modo espiritual, eles foram elevados, assentados ao céu. E não foram limitados àquelas paredes. O louvor, ele te liberta, ele abre portas, ele quebra algemas, e ele te eleva à experiência do céu profunda, ele te eleva à experiência de experimentar de uma realidade diferente daquela que você está possivelmente vivendo, como com a realidade de morte. Que as realidades desafiadoras e contraditórias da tua vida te levem a louvar o nome de Jesus. E nós vamos assim, olhando para o sacrário. E aí Deus colocava em meu coração, meus irmãos, algo tão lindo. Eu tenho refletido muito sobre essa verdade. Sabe, os profetas, eles não tinham o corpo de Cristo. Eles não experimentavam do corpo de Cristo, não. Os profetas, eles não tiveram essa experiência com Jesus eucarístico, de adentrar nesse mistério tão profundo. Não tinham. Os anjos, eles desejavam, como nós, homens e mulheres, comungar Jesus, experimentar. Por isso que é o pão dos anjos, o pão do céu. E aí o Senhor que fala muito forte desse amor que precisamos ter pelo corpo sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Não percamos tempo. Onde tiver uma porta aberta, uma igreja, vamos para a Santa Missa, vamos buscar a confissão, meus irmãos. Vamos estar unidos a esse mistério. E Deus me fazia pensar, meu Deus, se o louvor de Paulo e Silas quebrou aquelas algemas, e se o louvor de Paulo e Silas arrebentou aquelas portas, mesmo sem eles terem experimentado do teu corpo santo, Jesus, mesmo sem eles terem experimentado do sabor da Eucaristia, Jesus, imagina, meus irmãos, se eles tivessem comungado, se eles já tivessem a alegria de comungar Jesus, se eles tivessem a alegria de comungar Jesus, meu Deus, o terremoto tinha sido muito maior. Esse terremoto teria sido muito maior. Muito maior. Nós temos a alegria. A alegria, por isso nós vamos cantar, amém, ministério, quão grande és tu. Nós temos a alegria de comungar o corpo do Senhor. E nós vamos dizendo, quão maravilhoso é o Senhor. Que no teu peito possa se abrir para que o louvor, pela intercessão de Paulo e Silas, ele se dê de modo perfeito. De modo perfeito. Vai adentrando nesse louvor. Senhor, meu Deus, eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Você vai levantar os braços assim, ó. Minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu! Quão
de amor canta ao Senhor. Que tua alma cante ao Senhor. Como Paulo, como Silas, como a Virgem Maria, como os santos pais. Quão maravilhoso tu és, meu Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. com os braços lá em cima. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E vai entoando louvor em línguas. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho Alegre ouça a cantar, Cruzando os montes, cruzando os montes, vales e florestas, e campinas, em teu poder, mostrando a criação. com os braços lá em cima. Vai louvando o Senhor pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha lá no alto, pelos pássaros que cantam, pelo dom da tua vida. Tudo é motivo de louvor. Nós te louvamos, Senhor, por renovar, Senhor, 2021. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Quão grande tu és, meu Senhor. Não cessa, diz quão grande és tu. Grande tu és, meu Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. vai orando no Espírito. Vai orando com toda a força do teu coração. Te abandona na linguagem dos anjos. Vai se abandonando na linguagem dos anjos. E que esse gemido se una ao louvor de Paulo, ao louvor de Silas. Porque o louvor nos liberta. O louvor nos desinstala dos nossos medos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. É com a autoridade do nome de Jesus que você deve proclamar essa verdade na tua casa, na tua família, e mudar de vida e viver essa conversão sincera e viver esse mistério tão belo do louvor. O louvor que exalta o nome de Deus, que é remédio, que é libertação. É libertação, louvor. Só louva quem crê. Só louva aquele que crê. No nome santo de Jesus. Oi, alara, lariera, la barriera, lariera, lariera, la barriera, lariera, la. Shiria, lara, lara, lariera, lara, lariera, la. Oi, anariera, lariera. Oi, anara, la. Shiria, lara, lariera, la, bara, lariera, la. Vai deixando esse gemido de fazer experiências desse céu. O Senhor, Ele coloca em meu coração que Ele realiza essa graça, a graça do desejo sincero e profundo, o desejo sincero e profundo no teu coração, a contrição, o arrependimento, do
dos teus pecados e o desejo de confessar-se. A libertação dos teus vícios. O Senhor, Ele realiza essa graça, meus irmãos. Diga: louvado seja Deus, bendito seja teu nome, Jesus, porque Ele provoca no teu coração o desejo de confissão, o desejo sincero de mudança, o arrependimento. E Ele faz os nossos corações experimentarem de um desejo profundo pela santa Eucaristia, pelo santo corpo de Cristo. O Senhor me dá a visão de tampões sendo rompidos dos ouvidos. O Senhor me dá a visão, meus irmãos, desses tampões caindo por terra. Bendito seja Deus. Louvado é o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor, Ele quebra algemas que te prendiam ao pecado, que te faziam prisioneiro do pecado, que professavam superstições, falsas ideologias. E você compreende que Jesus, Ele é o único Senhor. Que o nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, e por essa fé, e por meio dessa fé, você experimenta da salvação, do mistério salvífico. E que nada mais precisamos, porque Jesus nos basta. Crê no Senhor Jesus, crê e será salvo tu e tua família. Se você está sem forças, desanimado, o Senhor, Ele nos recorda a passagem do tema do ano, Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Amém. Senhor, Ele renova as suas forças, meu irmão, minha irmã. Obrigada, Senhor. Você estava desencorajado, desanimado, desacreditado, desesperançoso. E o Senhor diz: derramarei sobre vós o meu Espírito e vos darei forças. E digo mais: você será minha testemunha. Aleluia. Tome posse, levante-se. Você não está sozinho. O Senhor, Ele te dá forças. E é uma força sobrenatural. É a força que vem do alto. É sobrenatural. Eu confirmo essa força que desce sobre nós pelo nome de Jesus. Essa força sobrenatural que é o Espírito Santo. E a condição, meus irmãos, hoje para nós é a mesma. Não mudou, é a mesma. É a mesma condição. A mesma condição como Paulo e Silas. É crer. A condição continua sendo essa, é crer no Senhor Jesus. E seremos testemunhas. Ser testemunha do Senhor é a consequência. É a consequência desse encontro. É a consequência desse batismo. Ser testemunha, anunciar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o Senhor alcança pessoas que já tinham desistido da sua família. Você tinha desistido dos seus. E com essa proclamação, o Senhor te convence a lutar, a continuar lutando por ti e pelos teus. O Senhor me dava a visão dele mesmo, o Cristo ressuscitado entrando em uma casa escura. E à medida que Jesus ia entrando, essa casa ia sendo iluminada. Receba o Espírito Santo onde você está. Amém. É a graça que te alcança. Muitos
Muitos são alcançados, a sua casa agora é abençoada. Amém. Você que está assistindo, você que está ouvindo, o Senhor vai alcançando realidades difíceis, complicadas, impossíveis a nós. Eis que a graça hoje entra na tua casa, como naquele dia na casa de Zaqueu. Desce daí, porque hoje eu quero cear contigo, eu quero entrar na tua casa. E muitos que estavam perdidos, tristes, hoje encontram de novo, reencontram o caminho da graça de Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Agradeça ao Senhor. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Eu creio, Senhor, que a tua força, Jesus, a tua força nos renova, Senhor, Jesus. Nós somos abençoados. E nós vamos mais uma vez cantar esse refrão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Junto com os anjos, com o peito aberto, cheio de alegria e gratidão, porque Jesus é o Senhor, porque Ele se dá na Eucaristia, na sua palavra, porque Jesus está aqui, Ele se faz presente, Ele não nos deixa, Ele estará conosco até o fim. Então minha alma, os braços lá em cima, te louvamos, Senhor, te louvamos, Senhor, quão grande és tu. Senhor, a ti, Jesus, quão grande és tu. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, louvado tu sejas, meu Senhor Jesus. Louvado seja Deus, santo nome, exaltado para sempre, Senhor. Amado nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.